Olá, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar essa live agora, esperando o pessoal entrar. Essa live de hoje será sobre constelação familiar e dependência emocional. Estou aguardando, tá, o pessoal chegar. Vou começar a convidar as pessoas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, essa live de hoje é mais sobre dependência emocional. Convidei dois, dois participantes, né? Dois terapeutas. Um terapeuta, ele é de Goiânia, que é o Walter Rogério, e a outra terapeuta é a Helena Góes. E eu vou convidar a Helena para entrar agora com a gente. Daqui a pouquinho o Walter ele vai entrar. Deixa eu convidá-la. Olá. Helena, é só você aceitar o convite. Conseguiu? Deixa eu te mandar novamente. Tudo bem? Fica tranquila. Aqui, e, sei lá, convidar de novo. Helena, você está me escutando? Aí, entrou, Helena. Só que entrou na câmera errada. Tudo bem, Helena? Como vai? Olá, Luciana. Olá, Gu. Foi? Tudo bom, Helena? Você Parou. tá me ouvindo? Agora estou. Cibele, tudo bom? Walter acabou de entrar. Será que é melhor pôr o fone de ouvido? Vou aceitar Walter aqui. Tá meio alto isso. Olá, Walter. Será que conseguimos assim? Eu vou para o centro técnico aqui. Isso, olá, Walter, maravilhoso. Olá! Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou. Tô bem, muito bem. Deixa eu tirar tudo aqui. Olá, O que foi? Cássio. Agora acho que Não tá. tá me olhando pra lá. Sem ringue. Tá me vendo bem aqui? Tá me ouvindo? Está um pouquinho tremendo, mas eu estou te ouvindo. Então tá bom. Walter, Por favor. é Helena. A Helena não chegou pra mim ainda. Eu não tô. Perdão. Ela tá conectando ainda. Ah, daqui a pouco ela está entrando. A Muito boa equipe noite. técnica está trabalhando. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Muito bem. Hoje você tá todo mundo. Você tá me ouvindo sério, aí? um óculos sério. Tá? Obrigada. Tá toda séria. Eu não sabia que tinha que vir todo sério desse A jeito. técnica está trabalhando aqui para acertar. Tem problema não, Helena. Ah, tô séria. Tô nada. Hã? Eu não estou séria. Tá. Eu e a Helena estamos tão descontraídos, maior calor, e você toda blazer. Tô te ouvindo? Tá bonitinha. Você está ouvindo aí? Tô. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tá Fala ótimo. Walter que eu não estou vendo.
A Helena Esse é tem o que aparece para você. É o terapeuta secreto, ele está escondido. É que eu tenho algumas coisas para ser reveladas hoje. Tenho certeza. Você tá me ouvindo, Helena? Eu só te ouço, mas é igual ouvir Deus. Nossa, eu tô um pouco abaixo dele. Gente! Mas Deus não está afim de entrar no Instagram hoje. Deus não, você não está rezando direito. Deus não está querendo se mostrar para você hoje. Não está querendo se mostrar para mim. Mas como eu percebi que você é uma mulher de muita fé, fica tranquilo que ele está te ouvindo. Tá. Tanta fé que caiu agora. A fé está tão forte que o negócio desligou. Não, tá tudo certo. É assim Eu que tinha que ser. estou tendo a graça de ver os dois. Olha que lindo. Só coisa. Olha só que privilegiada. E aí, como nós vamos Maravilhoso. começar? Eu acredito que nós temos que começar pelas convidadas ou pela dona do quintal? Bom, podemos começar com vocês dois. Eu acho que é mais pertinente, porque como vocês são os convidados, vocês podem começar a falar um pouco sobre a dependência emocional. E eu complementar com a constelação familiar. Eu acho que as pessoas que estão aqui nessa live hoje, elas estão interessadas em essa dependência emocional. Eu acredito que a gente tem que ser igual da outra vez para ficar uma coisa bem legal, bem tranquila, bem leve. Sim. A galera que tiver dúvidas, perguntas, não se acanhe. Pode perguntar para a Helena, que ela está super Por preparada. favor. Ela vai ter todas Pode as respostas perguntar. que vocês precisam. Por favor. A dependência emocional é um assunto assim muito. A pessoa que sofre de dependência emocional, ela tem um vazio muito grande dentro dela. Um vazio que ela, como ela só olha para fora, ela não consegue preencher esse vazio. Se torna difícil. Ela acha que a resposta para preencher o vazio dela está no outro. Então, ela se torna obsessiva pelo outro. E a vida dela não tem nenhum objetivo sem este alvo que ela põe na vida dela, porque ela fica obcecada. E é uma situação muito difícil. Eu já tive alguns pacientes com esse problema. A pessoa que tem a dependência emocional, ela pode ser familiar, pode ser de cunho afetivo íntimo, ou até de cunho social, mas é uma coisa muito difícil, porque ela só vive em função de outra pessoa. Uhum. E ela é assim, ela se menospreza, ela passa por dela mesma. Dá prazer, alegria para outra pessoa. Pode continuar, que nós estamos te ouvindo. Pode continuar. Então é uma coisa muito complicada. Travou? Nós estamos te ouvindo, pode falar. Pode falar, pode. Então, e é uma coisa muito complicada. Há tempos atrás eu fui por um paciente e ela chegou aqui assim, desarvorada mesmo. Ela falava assim para mim: do meu companheiro e ele não quer voltar, mas ele falou que não tem condição. Já havia acontecido isso antes e ele voltou. É tão reprimido por ela que ele não queria saber. Aí o que ele fez? Ele se separou dela e ela não aceitava isso. Ela perseguia ele, ela uma vida de detetive atrás dele e querendo que ele voltasse. E aí ele chamou ela e falou: olha, é o seguinte, eu não quero que você tenha nenhuma esperança. Eu não
fazer isso, e eu não quero isso. Aí ela falou para ele assim, mas ela me falou para mim, mas eu quero que ele volte. E a minha vida sem ele não tem outra pessoa, é só ele. E eu não. Ela tá Não cortando tá pra você entendendo, também, eu não sou Helene? ninguém sem ele. Hã? Tá cortando um pouquinho, É que às Tá vezes tá cortando? travando da Helena, mas pode falar que a gente tá entendendo. né? Sim. Tá dando para ouvir? Sim. É, às Então, vezes ficou aí trava, mas a gente vai pegando a ideia. ela falou assim para ele, para mim, não, você não está entendendo. Ela falou para mim, eu fiquei olhando para ela, não, você não está entendendo, porque eu não consigo ficar sem ele. Eu não consigo comer. Dela que nem o diabo da cruz. Aí, eu não sei quem foi que aconselhou ela, conseguiu esse milagre. E ela veio me procurar. Alguém me indicou para ela e ela veio me procurar. Depois que ela falou um monte de coisas, falou coisas até que, se você pensar assim, racionalmente, era absurdo, sabe? Era uma obsessão tão grande que era absurda. Aí, quando ela terminou de falar, eu falei assim para ela, eu ouvi tudo que você falou. Agora, você ouviu o que você falou? Você não acha que está no momento de dar um basta para tudo isso? Ela, não, mas eu quero vir aqui porque eu quero descobrir um jeito de trazer de volta. Eu falei, não. Nós precisamos descobrir um jeito. A sua essência. A pessoa que tem dependência emocional, ela não tem amor próprio, sabe? Então, nós temos. O trabalho de terapia é algo excelente, uma vez que ela aceite, mas também é algo trabalhoso, porque você tem que fazê-la compreender o que é que está acontecendo com ela, fazer ela olhar para ela ver qual é a sua. O que ela quer da vida? Se autoconhecer. Porque uma pessoa assim, ela não se autoconhece, ela só olha para fora, sabe? E ela persegue aquele alvo, aquela pessoa que ela quer, como se fosse uma caçada, sabe? E foi um tratamento longo que eu fiz com ela, para que ela pudesse se encontrar, para que ela pudesse se entender. Porque nós, terapeutas, nós temos que trabalhar com a consciência que cura. Então, como que é? Você tem que conversar com a pessoa e estar puxando dela aquela consciência. Fazendo ela ver que tudo aquilo que ela está passando é um absurdo. É uma coisa que ela está deixando de viver. E também ela não está fazendo só mal para ela está fazendo mal para os outros também, para os alvos da atenção dela. E eu sei que o trabalho terapêutico é algo muito bom para todos. Todos deveriam ter chance de fazer um trabalho terapêutico, que é um trabalho que conscientiza, que faz a pessoa entender quem sou eu, o que eu quero, para onde eu vou. Então, são esses, eu acho que os principais objetivos e o que a gente tem que ajudar essas pessoas com dependência emocional, é elas compreenderem isso, sabe? Eu sempre falo para os meus pacientes, depois de falar muito, porque eu falo bastante, então, depois de falar muito, eu falo, olha, gente, vocês não precisam, vocês não precisam acreditar em mim. Ouve o que eu estou falando, leva para você,
pensa bem, vê se faz sentido. Se faz sentido, leva para dentro de você. É uma ferramenta que você vai levar para a vida. Não enquanto você estiver aqui fazendo terapia comigo. Não, você vai levar para a vida, tá? Foférrima. A pessoa neste Foférrima. sentido. Linda. Olha, eu sou Vamos lá. mais. Eu não tenho toda essa técnica da Helena, dentro do meu olhar terapêutico. Eu gosto de trazer um pouco de tudo para dar essa consciência que cura para o assistido. Então, eu vou pegar o gancho da Helena, que super concordo, todas as pessoas. Eu vou falar bem categoricamente, simples e direto. Todas as pessoas que têm dependência emocional, e tem pessoas que têm dependência emocional que não sabem que tem, e eu tenho uma coisa para dizer. Hoje vai ficar sabendo, a partir dessa live, que ela tem dependência emocional. Então, já prepara que essas pessoas vão entender que elas vão precisar das terapias para entender qual é a causa da dependência emocional. E como o nosso tema aqui é constelação mais dependência emocional, eu vou fazer esse mexido, tá? Eu vou usar o conhecimento da Helena, mais o conhecimento da lei. Faz sentido? Se estiver falando alguma besteira, vocês avisam, tá? Fala, Walter, não, sim. Pode Quando deixar. eu olho para dependência emocional, a primeira coisa que eu preciso ver, da forma que eu levo para o meu assistido, é falar de amor. Mas em qual momento do amor? Do momento da infância. Por causa que eu vou para a constelação. Porque é no momento da infância que as crianças, depois que cortam o cordão umbilical, praticamente nós, né, vou colocar nós, somos 100% dependentes de nossos pais, mas direcionado para as nossas mães. E aquele amor que ela doa, que ela faz, que ela agrega para a gente, é o que a gente entende que é amor. Na verdade, é o que a criança entende o que é amor. Mas ela acredita que aqueles seios maravilhosos é a vida. Então, ela não pode viver sem aquilo. Então, a ideia de amor da criança é o que ela traz da onde? Da infância. Só que o que ela faz? Ela cresce. E aí, toda essa energia de amor que ela vai compartilhar com o outro, ela leva com ela esse arquétipo de sentimento. Então, ela acredita que quando, seja em qualquer tipo de relacionamento, eu já tive assistidos com problema de dependência dos pais, adulto. Por quê? Porque ele não consegue entender o que é o amor. Qual é a ausência do amor? Por causa da criança. Sabe aquele momento que a criança começa a chorar, que a mamãe está lá no banheiro sentadinha e fala, alguém vai lá balançar e a criança chora? Sabe aquele momento que a mamãe está fazendo alguma coisa na cozinha e a criança começa a chorar? E daquele tempo que ela acredita que ela está sozinha. Porque muitas vezes, quando a gente olha na dependência emocional, é porque estas pessoas adultas não sabem lidar com o quê? Com a solidão. Então ela traz, mas cadê a minha mãe? Não tem mais mamãe, gato. Não tem mais mamãe, gatinha. Agora você cresceu. Agora você tem que aprender a lidar com esse amor. Eu tenho um amigo, psicanalista, que ele traz um exemplo bem bacana. Imagina que naturalmente, nós respiramos. Então, é uma coisa natural. O amor é uma coisa natural, certo? Correto. Mas, se eu pensar que chega uma pessoa e coloca um saco na minha cabeça e fecha, é como se o ar fosse muito importante, que eu não posso viver isso. Essa pessoa que está me sufocando é aquela pessoa que eu estou começando a entender que eu não posso viver sem aquela pessoa. Aí você começa a fazer que nem a Helena falou, começa a fazer ele refletir. Antes dessa pessoa chegar, você já vivia. A criança já vivia. Sim. Quando essa pessoa chegou, ela veio para agregar, ela veio para ser o quê? Não especial na nossa vida. Ela veio para ser essencial. Por quê? Porque por mais que eu dependa daquela pessoa, um dia
uma das duas pessoas vai embora. Como vai embora? Seja porque acabou o relacionamento, seja por causa da morte, mas eu não sei lidar com a solidão. Mentira. Na verdade, ela não sabe lidar com o sofrimento. Ela não conseguiu elaborar o que é sofrer. E nós temos que sofrer em alguns momentos para que a gente se torne adulto, para saber elaborar aquela situação. Mas como assim? Aquela pessoa não está mais na minha vida, como que eu vou ficar sozinho? Vai ficar sozinho. Vai ter que crescer com isso. Porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a amar ninguém. E aí, quando eu olho para essa dependência emocional, a primeira coisa que eu busco olhar dentro, não tenho esse conhecimento que a Lê tem, mas eu busco olhar lá atrás, como é que foi a ausência, a rejeição, o desamor, e hoje você pega toda a sua vida, pega as suas rédeas e dá para o marido, e dá para a esposa. Eu já vi situações de pais das rédeas dele para os filhos. E aí o que acontece? O filho casa e voa. E o pai falou, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ué, vai viver. Então, quando eu olho para a dependência emocional, eu até queria o olhar de vocês. Para mim, o que causa todo esse choque é porque a pessoa não tem a maturidade para passar por esse processo de sofrimento, e nós adultos vamos passar por isso em algum momento, e não tem como controlar isso. O sofrimento faz a gente crescer, mas é importante entender que nós somos especiais para nós. E a minha mãe é essencial, o meu pai é essencial, a minha família é essencial. E aquela pessoa, meu companheiro, a minha companheira, também é o quê? Essencial na minha jornada, na minha vida. Mas como que eu vou deixar de ser especial e fazer com que minha companheira se torne especial? E se amanhã eu não tiver, como que eu vou lidar com isso? Eu vou sofrer? Não. Eu vou continuar Walter, Vou. e uma coisa tem que eu concordo com você também. Na família, a dependência emocional da família, existem famílias e famílias. E tem famílias que super protegem também aquela pessoa. E aquela super proteção causa nela uma sensação de estar, não ter competência para fazer aquilo sozinho. E então, tudo que ele vai fazer, a mamãe protege, o papai protege, e aí, então cria uma insegurança, uma criatura insegura, tá? Ela pensa, aqui a família é o globo que eu tô aqui protegido, e lá fora é a selva. E se o papai e a mamãe estão falando que lá é perigoso, eu não me sinto com competência de enfrentar a vida lá fora. Então, tá? mas aí quando a gente olha para isso, desculpa te cortar, Não? é exatamente daquela coisa de não tem como fazer outro caminho. Nós temos que crescer, nós temos que ir para a vida adulta. Porque, infelizmente, papai e mamãe não é eterno. Entendi a sua ideia. Se o papai e mamãe não preparam um homem e vive o Nutella, imagina se pega duas mulheres empoderadas como vocês, que vai, que faz e acontece, só que a mente dele ainda... minha esposa faz tudo. Minha esposa vai pagar as contas. Eu só tenho que colocar na conta dela. Por quê? Porque minha mãe fazia. Porque meu pai fazia. Então, cria aquela dependência hoje de quem? Da mulher. Só que aí pega essas mulheres empoderadas que acontece, faz terapia, joga tarô e busca uma evolução. E quando olha do lado, tem um menino dormindo junto. E ele cria o quê? Uma dependência dela. Por quê? Porque ele não soube elaborar em qual momento? Lá na infância com os pais. Agora eu vou a esposa fazer uma só veio substituir a mãe. Sim. Fantástico. Qual que é a visão da constelação com relação a esse tipo de dependência? Eu vou primeiro dar só um adendo ali. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. As pessoas têm que entender isso.
Primeiro ponto. Outro, não, você vai percorrer esse caminho, não precisa ser sozinho. Mas você tem que ter um autoconhecimento, porque para você entender que você nasce sozinho e vai morrer sozinho, é uma dor muito grande para muita gente. É uma dor. Então, ela tem que primeiro olhar o seu passado, olhar a sua infância, o que aconteceu de verdade, o porquê desses processos de dependência emocional muito grande. Às vezes aconteceu, pela visão da constelação, às vezes aconteceu uma coisa muito simples. A mãe está com um bebê pequeno, está grávida de novo, ela dá uma atenção para esse bebê que ela está grávida, e isso aí a pessoa já causa uma rejeição, que é a atenção da mãe o tempo inteiro, né? E vai para a vida adulta com uma dependência emocional da mulher, coloca a mulher, a esposa, como mãe no lugar para tomar conta dele. Então tem esse tipo de dependência emocional. A filha, a dependência emocional dela é uma rejeição do pai, num período que ela está criança, porque a filha com 7 anos, ela vai, isso é psicanálise, ela vai mesmo ao encontro do pai, mas com 9 anos ela retorna para a mãe. Aí quando ela retorna, ou ela não vai para o pai, ou ela não tem o pai, olha, são 3 situações, que eu estou falando, tem várias. Ela não consegue fazer isso. Vai para a vida adulta, ela quer ter uma figura masculina, só que ela já está muito masculinizada, então dá muito choque. É a questão do empoderamento feminino. Agregando, você trouxe vários pontos. A ausência, eu gosto de olhar muito da energia. A ausência da energia desse masculino que vai refletir no adulto. A ausência desse feminino que vai refletir no adulto. Porque quando a gente olha para a menina, a referência dela é o pai. Tá? E ela vive o emocional diário da mãe. Mas o pai está fora, o pai está trabalhando. Às vezes existe a separação, a distância do pai. O pai vem a morrer. Então, o ícone da energia que vai substituir o pai não vai completar. E ela vai levar aquilo para onde? Para o adulto. E quando ela leva para o adulto, o que ela vai fazer? A menina, quando se torna mulher, ela faz a referência agora de quem? Do marido. Só que muitas vezes, nos dias de hoje, infelizmente, desculpa falar, eu vou fazer um gesto aqui, mas vocês não vão ver, tá? Não é para vocês verem. As próprias eu estou sendo poupada aqui, porque eu não estou vendo ele. Ah, tá bom. Então, muitas vezes é gostoso entender isso que a Lê está falando, porque as próprias mulheres estão vindo com uma gama de energia, de tanto empoderamento, só que os filhos estão se tornando homens, vou falar, vaginais, porque eles não têm a pegada, a virilidade de ser homens, de ser companheiro, de correr junto com a sua esposa, sem aquela coisa de brigar quem é mais, quem é menos. Gente, nós estamos, por enquanto, olhando a dependência emocional do homem. É diferente da dependência emocional da mulher. Porque a mulher, quando, por exemplo, se separa, vamos dizer que ela fica no mais tardar de 1 semana a 15 dias de luto, numa separação. O homem fica muito mais, porque ele não tem essa sensibilidade, essa ausência. Ela vai buscar, ela vai fazer terapia, ela vai em busca de informação para entender o processo dela. Ela vai fazer constelação, ela vai ligar para a Helena. Helena, me dá uma orientação, porque eu não estou conseguindo lidar com esse momento de sofrimento. A Helena, no conhecimento, na sabedoria, fala, calma, vamos olhar para isso, mas que você precisa crescer com tudo isso e sair desse sofrimento, porque o sofrimento faz parte da jornada. Sim. Mas também as estatísticas já mostram que 80% de pessoas com problemas de dependência emocional são mulheres. Os outros
são homens, os outros 20% são homens, e eles têm mais dificuldade de procurar terapia. Agora, ultimamente, está havendo um movimento mais no sentido de que eles procurem a terapia. Mas, normalmente, as mulheres, como o Walter falou, elas procuram o socorro. Procuram O mais. homem não. O homem não, porque tem aquele machismo. Ah, não, porque homem não chora, homem não isso, aquilo. Então, existe uma resistência ao trabalho terapêutico para isso e também para que eles se abram. Eles têm vergonha de se abrir. Embora eles acham que tem um preconceito com isso. Um preconceito. Eles às vezes até percebem que tem uma certa dependência emocional, sim, mas a sociedade, ele está olhando para fora. Então, ele está vendo o que o outro vai pensar, não o que é bom para ele. E essa já é o ponto fraco de quem tem dependência, né? E é tão interessante quando a gente olha para os homens e os meninos, que quando o eu adulto deles chega nesse momento, eles vão para onde? Eles, em vez de ir para a Helena, conversar com a Helena, com a Lê, e falar de terapia para entender o processo, ele faz o quê? Ele vai para aquele amigo. Aí aquele amigo, para com isso é coisa de mariquinha, isso é coisa de não sei quem. Vamos para madrugada, vamos para noite, vamos beber. Eu adoro algumas músicas que acaba querendo resolver, tá? Algumas músicas que acaba querendo resolver no copo, na noite, porque aquele amigo, né, entre aspas, fala, não, vamos ali, eu conheço umas amigas que vai resolver. O problema do cara não é sexual, o problema dele é emocional, ele quer um amigo que escute, ele quer tirar aquele sofrimento. Que nada, vamos beber, vamos passar o cartão em tudo, estoura o cartão e não resolve o problema emocional. Só vai dar uma dor de corno no outro dia. As mulheres quando... eu vou deixar bem... Eu vou falar de algumas situações, porque eu estou vivendo isso, tá? Eu tenho algumas assistidas. Por mais que elas busquem ajuda, mas ainda, elas têm mais ajuda do terapeuta, mas elas também são o índice que mais se matam. O grande índice de suicídio ainda é das mulheres, porque ela acredita que não consegue viver sem aquela pessoa. Então, é o momento que ela vai tomar um monte, o homem vai tomar cerveja. E a mulher vai querer tomar veneno. Infelizmente. Mas eles são mais racionais. As mulheres são mais emotivas. Então, sabe, dependência emotiva, afetiva. Então, elas sofrem de uma forma diferente. Então, a dor na mulher, quando ela não tem esse respaldo terapêutico para entender aquele processo da menina, da infância, isso porque eu estou chegando aqui, gente. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês de novo. Quantas mulheres que chegam na terapia, eu vou falar por mim, 90%, de 100% que chega em mim, 80% já foi abusado em algum momento. E aí gera... Olha onde nós vamos chegar. É muito forte isso. O índice é muito forte. Só que o homem, quando ele é abusado... Eu vou contar para vocês uma coisa, um segredinho, tá? Não é para contar para ninguém, aqui é só entre nós. Eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de participar de círculos de homens. Eu tive a oportunidade de participar de círculos de homens, e eu fui mais como terapeuta, ouvinte mesmo, de 15 homens. Olha, eu acho que é meio... De 15 homens, 12 foram abusados sexualmente. Só que a diferença do homem para a mulher é que a mulher tem o abuso, acontece o que acontece, ela vai e fala. O homem só fala depois de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Exatamente pelo motivo que a Helena trouxe. Por causa da crença, por causa do julgamento. O homem não pode chorar. Porque aí vai taxar ele, homem, pai de família, que lá a primeira relação sexual dele foi com outro homem. Como que os amigos vão falar isso?
Então, eu queria Nem saber de fala. vocês como que a gente pode trazer para a galera, para o pessoal que está ouvindo, para o pessoal que vai ver essa live, fazer esse olhar, trazer a constelação para esta criança, indiferente se foi ele ou foi ela, tá? Para curar ou para como lidar com essa dependência emocional. O que vocês acham? Helena? A dependência emocional, nesse caso, é difícil mesmo, né? Eu já tive caso de pacientes com problema de abuso na infância e que se tornaram adultos hoje, são adultos, e levaram isso para a vida, para a família, não consegue ter um relacionamento assim, estável, tá? Travou um pouquinho. Tão forte que só mesmo um bom tratamento vai ajudar essa pessoa a conviver com isso, porque aconteceu, tá? Agora, o importante é a gente conseguir acessar o interior daquela pessoa e neutralizar aqueles sentimentos que ficam há anos corroendo ela por dentro, tá? E ela chega ao ponto de ter filhos e desconfiar até do marido, que o marido possa estar fazendo isso, sabe? Não permitir que o marido fique sozinho em casa com uma filha, por exemplo. Então, são situações bem complicadas e que na terapia nós temos que acessar essa parte lá do interior da pessoa, conquistando ela aos poucos. É um trabalho moroso, porque a gente tem que conquistar ela aos poucos, fazer ela ter confiança, a gente poder conversar com isso, porque para ela expor essa situação é uma coisa muito horrível, muito dolorida, tá? E a terapia ajuda, desmanchando esses blocos energéticos que acontecem, são criados por essas situações, e fazendo a pessoa ir compreendendo que aquilo aconteceu sim, mas já passou, e que foi um período em que agora ela tem que se livrar dessa emoção forte e viver não de passado, porque pessoas com esses problemas, esse tipo de dependência, eles ficam presos no passado. Então, a gente tem que tirar do passado, neutralizar o passado e fazer ela viver de presente. Afinal, a vida é feita de presente. No presente é que a gente estrutura tudo, tá? E no presente é que a gente tem que estar saudável. E é esse o argumento que eu acho que nós temos que levar para pessoas com esse tipo de problema. Não sei se vocês concordam com isso, mas esse é o ângulo que eu vejo. Ajudar o terapeuta, ele tem que ter muito amor pelo que ele faz, para ele poder extrair esse tipo de problema e conseguir resgatar essa pessoa. Fala, Lê. Posso? Pode. Bom, é uma situação, com relação ao abuso, é uma situação muito, muito delicada, tá? Principalmente na constelação familiar, porque nós estamos falando de ancestralidade. E quando a pessoa vem com esse tipo de assunto, porque é um assunto bem delicado. Quando ele vem com esse não é problema, é um impasse, é uma dor. Quando ela vem com essa dor para a constelação, ela tem que estar muito bem resolvida, a tentar perdoar aquilo.
Porque pela constelação nós estamos trabalhando a ancestralidade. Quando uma criança no sistema familiar ela é abusada, é porque dentro da família existe um abusador. Então é bem delicada essa história. Assim, se a gente for aprofundar mais, como que eu posso falar assim? É dolorido, porque na visão da constelação existe a repetição. Essa repetição é como se fosse, eu estou honrando o meu sistema. Então, é muito profundo esse assunto. E Palavra eu não sei se. da nele. Tudo bem? Tudo bem? Você está me escutando? Estou ouvindo. Tá? E isso, quando ela traz essa questão, a primeira coisa que eu pergunto, se ela está disposta a perdoar o abusador. Mas, Ale, eu queria que a situação... É uma situação delicada. Quando a dependência emocional, a gente sabe que é delicada. Sim. Mas só vem para pessoas fortes, tá? Eu sou muito simples, sou muito direto. Eu não gosto muito de dramatizar a dor. Eu não consigo, dentro do meu olhar terapêutico, dramatizar a dor. A dor é um processo que veio para ser curada. Dentro do nosso olhar, a dor é um problema que veio para ser resolvido. De qual vida? Não sei. Vai ser resolvido nessa. É a oportunidade de ser resolvido nessa. Se foi o papai e a mamãe na terceira vida, na quinta vida, na sétima vida, e está voltando aqui dentro do processo, é uma situação para ser resolvida. Por quê? Porque muitas vezes, não estou dizendo que é certo, já estou me posicionando logo, ninguém falou que abusar é uma coisa certa. Porque não, a gente vai para o julgamento. Jamais. Mas se o abusador está ali, e a menina de 12 anos está ali, e aconteceu toda uma cena que os dois ficou sozinhos, aí a gente fica perguntando, mas por que foi permitido que isso acontecesse? Por que não quebrou a perna do fulano no meio do caminho? Caiu uma árvore, deu um terremoto, para que aquilo não acontecesse? Não. Você sabe que existem muitos processos com relação a isso. São vários. Disso que eu acredito na constelação, nessa árvore, que são reajuste que nós temos que ter. Mas só para a gente não fugir muito do foco, tá? Sim. O quanto a gente pode, eu só trouxe porque acabou surgindo. Sim. Mas o quanto tudo isso cria uma dependência emocional no menino, na menina, porque eu vejo que o cordão umbilical, ele é cortado várias vezes. A primeira vez, quando o médico chega lá e corta o cordão, separa a gente da mamãe. Por mais que o nosso inconsciente acredite que nós ainda somos parte da mamãe. E aí nós crescemos, passamos por processos de solidão, de rejeição, tá? Sim. Mas muitas vezes esses processos nós também rejeitamos, nós também colocamos outras pessoas, mas a dor está em nós. A gente não vê que a gente rejeita o outro. A gente não vê que a gente... eu vou pro shopping e vou deixar fulano lá sozinho. A gente não olha para isso que a dor está em mim. Mas quando eu passo por isso, aí dói em mim. Mas aí a pergunta é o que eu falo. As pessoas precisam começar a saber fazer as perguntas. O que eu tenho que aprender com essa situação? Porque todo mundo é dependente emocional? Não. Mas aquela pessoa é mais do que o outro. O que eu tenho que aprender com aquela pessoa? O quanto ela acredita que ela tem essa dependência afetiva, amorosa. Se ela não se ama, se ela não se dá valor, se ela não tem um hobby, se ela muitas vezes não honra pai e mãe, porque o amor começou lá. Quando a criança começa, ela tem um cuidado, ela é acolhida, mas ela não sabe que aquilo é amor. Então ela pega tudo aquilo e leva para a jornada dela. E aí quando o companheiro ou a companheira termina aquele ciclo daquele relacionamento,
E porque o outro tem que começar, porque aquele ciclo se cumpriu, mas gerou a dependência emocional. Por Sim. quê? Mas ela não está sabendo lidar com o sofrimento, porque o outro vai embora. E tem que deixar o outro embora. Aí começa o drama. Eu não sei viver sozinho, eu vou me matar. Tem que ir para a terapia para aprender a lidar com o quê? Com o sofrimento. Descongelou. O sofrimento vai fazer a gente curar os nossos dodóis, seja da infância, seja de vidas passadas, dentro do sistema. Porque se eu falar, olha, Alessandra, você me deixou sozinho. Eu falar, tá bom, volta. Hã? Mas Peraí, se só volta, você que não tá... souber o que eu passei, a dor que é eu ficar sozinho na sua ausência, aí você não vai entender. Então, se eu falar, você fala, tá bom, ficou sozinho. Mas se você passar, aí você vai dar valor. Sim, porque as coisas... Porque o verbalizar não é a mesma coisa de sentir. Quando Tá congelando você está aqui. Quando você está passando por uma situação, só você sabe pelas suas vivências. Porque às vezes o meu solitário não é a mesma coisa do seu solitário. Exatamente. Né? O que é a solidão? Tem gente que acha que a solidão é a ausência de outra pessoa. Está em Exatamente. relacionamento afetivo íntimo, porque eu tenho que ter essa pessoa. Porque se eu não tenho essa pessoa, eu entro em sofrimento. E, Não na tá bom? verdade, Tá tudo ruim? a solidão, olha que delícia. Deixa eu só pegar um gancho. Se a gente for olhar essa dependência emocional, quando você fala, o outro me deixou sozinho, mentira. É você que está se abandonando de você. É você que está se colocando sozinha. É você que está se rejeitando. Porque se você se amasse, você entender que essa Não. dependência do outro não faz mais sentido. Por quê? Porque você tem as rédeas da sua vida. Mas eu vou ficar sozinho. Vai. Mas eu vou sofrer. Tá bom. Mas eu vou continuar vivendo? Ué, nesse caixão, quando você devolver o seu corpinho, só vai um. Só, não vai mais ninguém, nem o cachorrinho. Nem o cachorrinho. Cachorrinho. Você entendeu? Mas às vezes as pessoas criam, acreditam que a vida dela, e é delicioso a gente entender isso. Eu não vivo sem a Helena. Mas antes da Helena chegar, eu vivia. E como era aí? Então eu consigo viver sem. Mas e quando termina aquele ciclo daquele relacionamento, porque tem um outro para começar? O que você tinha que entregar naquele relacionamento, fechou. Mas eu não posso, não aceito. Tá. Quer uma sugestão? Vai fazer terapia. Vai entender por que você se coloca nessa situação. Porque é muito fácil. Isso ela não se aceita mesmo, né? Ela não olha para ela olha para fora, o outro, para o problema. Ela coloca a culpa no outro. Sim. No próprio. Por isso ela se joga mesmo, ela se humilha para o outro, porque ela acha que assim é a fórmula que ela é assim integralmente, só para ela. E a pessoa que tem dependência emocional, ela quando viver o maior tempo possível com ele. Ele não tem direito de nada, ela não fica interessada na realidade. É como se fosse algo da propriedade dela. Então, quando há um rompimento, ela não aceita isso. Ela acha que não, ele está me abandonando. Porque como vai ser? Como vou ficar com isso? Ele tem que ficar para ela aprender a se amar, a se encontrar, a se entender, tá? Até mesmo para fazer um trabalho com a lei,
Os dois estão Eu travando. estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. Estão me estou ouvindo? vendo. Que ótimo. Que ótimo. Eu estou te ouvindo, eu estou te vendo. Ótimo. Da Helena está travando. Tá, não tá? Ô, Helena. Começa a rodar e para. É. Você está ouvindo a gente? Tá ouvindo? Ela ficou com o sorrisão, olha que linda. É. Mas uma coisa que ela trouxe é legal, é legal. Deixa eu pegar um gancho aí do que ela trouxe. Pega um pouquinho. Esse sofrimento, quando a pessoa entra na dependência, ela incorpora uma criatura chamada vítima. Então, Sim. o vitimismo precisa de alguém que te dê valor, porque ela sozinha não consegue fazer esse papel. Porque na cabeça dela, a criança dela precisa da mamãe e do papai. Só que aí, quando eu falo que o cordão umbilical é cortado de novo. E aí nós que temos que tomar conta da nossa criança e falar para ela, agora quem cuida de você sou eu. Então, se a criança quiser entrar no processo de birra, de vitimismo, o adulto tem que fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque a criança quer. E nem sempre é o que ela quer, mas é o que precisa ser feito. Eu muitas vezes, quem me conhece, sabe que eu trago muito para os meus assistidos que criança não paga a conta e não faz sexo. O adulto paga a conta e faz sexo. Isso se chama o quê? Autorresponsabilidade. O que você acha? Sim. Acha legal? Essa volta as pessoas deixam muito a criança pular na frente, né? E tomar essas decisões por ela. E a criança, ela não tem consciência. A criança, na verdade, quando a criança é uma criança birrenta e teimosa, ela quer que faça tudo do jeito dela. Aí ela quer o controle dela. Aí que vem às vezes, o tal do controle, que as pessoas falam tanto, a gente põe primeiro a ansiedade, depois o controle. Mas quem quer controle? Aí você vai olhar e falar, vamos olhar lá para trás. Como é que você era com seu pai e com sua mãe? Aí a pessoa vai tomar, meu pai e minha mãe fazer tudo o que eu queria. Mas por quê? O que você fazia? Você era filho único? A gente vai esmiuçando a história, aí você vai vendo que a pessoa, quando chega na fase adulta, ela deixa essa criança pular. Vai fazer tudo o que ela quer. E aí a vida fala, não, gato, vai ser responsável. Se lá atrás você não limpou o seu quarto quando a sua mãe falou, agora você tem que limpar a sua cama, tem que limpar a sua casa, tem que acordar de manhã para ir trabalhar. Que eu acho que é o pior de tudo, assim, que até estou vivendo isso, assim, com, né, as relações. E a criança interior, ela pula na frente, você fica assim, né? Falei, pô, a criança tá pulando e você tá falando coisas que uma criança tá falando, não é um adulto de 40 anos que tá falando isso. E você reconhece isso. Eu trago muito. E a pessoa não vê. Eu trago muito para os meus assistidos e eu pergunto para eles, com quem que eu estou falando? Para que eles entendam que o comportamento que eles estão tendo está sendo infantil. Mas não é para matar essa criança, é para acolher essa criança, porque a criança quer aparecer. Só que tem momentos que dá para isso acontecer. Eu já falei, eu adoro levar minha filha no parquinho, eu adoro levar minha filha no shopping. Esse é o momento infantil, é o momento onde eu deixo o Valtinho criança e brincar. Mas chegar na segunda-feira de manhã, não dá pro Valtinho ir lá. É o adulto que tem que chegar lá e falar, agora tem conta para pagar. Sim. E é a mesma coisa nos relacionamentos. Imagina se você tem um homem que chega do seu lado, deita do seu lado e tem uma atitude infantil. E você espera a atitude de um homem. Imagina que você casa com uma pessoa e ele falou, não, o que você fizer, tá tudo certo. Ele não tem voz. Na verdade... Porque ele tá acostumado que a mãe resolva tudo. Na verdade, ele deixa a criança pular. Por quê? Porque ele vê na esposa uma mãe, não uma esposa. Né? Exatamente. Ele vê que faz tudo, que pega tudo, que... A mãe.
Isso a questão é que falece o relacionamento. É um passo. Por que falece? Me ajuda. Porque no Aquele barulho relacionamento da dependência, um acaba colocando mais energia que o outro e o outro acaba na dependência sugando. Chega uma hora, um dos dois fala, basta. Chega. Não aguento mais. Por quê? Porque muitas vezes, me ajuda aí, a Lê e a Helena, aquela pessoa que tem um nível de dependência tão grande, ela se torna tóxica. Sim. Totalmente. Totalmente. Diferente se for ele ou se for ela, tá? Estou trazendo. Dependente. Se você tratar a pessoa para quem ela é tóxica, você fica. A pessoa se sente assim, horrível. Se sente massacrada. Parece que ela tá sendo sufocada viva, sabe? Eu tratei um casal assim, o outro, porque ele simplesmente ele é ignorado, tá? Na relação ele é ignorado. O que vale para ele é ele ter a pessoa, o dependente, ele quer que a pessoa fique sempre à disposição dele. Não, a pessoa tem que estar à disposição para atender o telefone a hora que ele liga, fazer tudo o que ele quer. E quando isso não acontece, ele se sente miserável. Mas ele é assim, sufoca. Ele se sente não amado. Quando ele se vê que o outro está desistindo, ele faz tudo, ele se humilha, ele passa por cima do que ele quer mesmo para manter. Ele quer ter o poder, o controle da outra pessoa. E a outra pessoa fica se sentindo horrível. Ele se humilha. Nossa, é enorme. Não se ama, ele entra num nível de vitimismo ao ponto dele não perceber que o dependente ele está tão energeticamente carregado e emocionalmente que ele se torna uma pessoa tóxica. E o outro fala, não preciso disso, eu não quero isso. E aí é onde que o outro fala, estou indo embora. Não, você não pode ir embora. Porque se você for embora, eu vou me matar. Eu já vi situações dessas com mãe e filha. É triste. Onde a filha queria seguir o caminho dela, mas como não tem mais o pai, Ale, me ajuda. A filha, durante muito tempo, por causa da manipulação da mãe, ela puxa a filha e coloca no lugar do pai. Então, a filha virou pai, lugar do marido, não era mais pequena, a mãe ficou nessa dependência da filha, a filha começou a namorar. Nossa, o cara era horrível. Por quê? Porque a filha começou a... O movimento que você fez aí foi o movimento assim, a mãe pegou a filha e colocou no lugar do pai. Aí, quando olha para você o namorado, a filha tá com a energia do masculino. Masculino muito forte, não consegue sustentar uma relação, por quê? Porque o masculino dela está muito forte. O grande X da questão da maioria das mulheres é isso. A filha se torna o marido. A filha se torna... Não é tanto a questão... Tem alguns casos que tem o filho como marido. Mas a maioria que eu tenho mais contato é a filha tomando o lugar do pai. E a mãe reforçando isso e colocando totalmente dependente da filha. Se você for embora, eu não consigo mais viver. Se você ir embora, quem que vai cuidar de mim? Se você for embora e fica num terrorismo, um vitimismo com a filha, que ela causa tanta culpa. Aí vem aquela questão da culpa. Como que eu vou embora? Aí vem a questão do amor, tá? Que honra o amor. Por como que eu vou embora e deixar? Como que eu vou fazer? E fica e fica uma simbiose, sabe? E fica uma coisa muito dolorida. Mas porque se uma das pessoas vão embora dessa relação... Percebe a necessidade, por causa que eu volto de novo
lá no que a Helena falou. A necessidade do ganho de consciência que a terapia pode te ajudar, indiferente da técnica que você for usar. Se você for fazer o Theta Healing, se você for para constelação, se você for para o circo, se você for colocar a pessoa no tratamento de humanoterapia, para ganhar consciência que ela é um ser único, tanto a mãe manipuladora, narcisista, porque o pai foi para uma outra família, o pai morreu. Mas a filha precisa fazer a vida dela. Ela precisa fazer o sistema dela, a arte dela, o galho dela. Mas a mãe, quando for a vítima, isso eu estou falando da filha, mãe com filha. Eu já vi relacionamentos onde o filho se coloca na posição do pai, porque o pai morreu, e ele destrói a família dele. Ele se separa da mãe. Sim. E é tão triste porque você vê um relacionamento que os dois se amam e é destruído por causa disso. Ale, porque a dependência. Aí eu queria saber de você, porque muitas vezes isso acontece? Porque o filho, ele não sabe lidar com o amor, porque ele acredita que a esposa é um amor, a mãe é um amor. Mas a mãe deu a vida, a esposa se troca, a mãe não. E aí ele prefere desfazer toda a árvore dele, porque ele acredita que ele tem que honrar a mãe. Ele não sabe como honrar a mãe. Então ele acaba ficando, os dois, né? Num nível de dependência muito alto. A mãe do filho e o filho porque a mãe deu a vida. Então eu tenho que cuidar da minha mãe. Sim. Aí nessas questões, Walter, é muito essencial que se faça uma constelação. Porque a constelação, ela faz um equilíbrio nisso aí. Dá consciência para esse filho, porque é ele que é o X da questão aí, dá consciência para ele primeiro, que ele não pode ser o pai. Ele é o filho e ele é pequeno. Então isso começa a dar consciência para essa pessoa falar sobre isso, porque ele vai tomar uma posição que não é dele. Ele é filho, ele vai cuidar da mãe dele como filho, não como marido. Mas nem sei, infelizmente, existem as mães narcisistas e entra num nível de vitimismo tão grande que o filho não sabe lidar com a esposa. Porque a esposa fala, tudo bem que você ajudou a sua mãe, mas volta para a cama. Volta para nossa cama. Porque você é o meu marido. Lá, a estrutura aqui é uma. Lá você é pequeno e ela tem que saber elaborar os processos dela. Sim. Sim, concordo. Depende de mim. Mas seja filho. Ajuda sendo filho. Filho. Porque que existe uma questão que é do equilíbrio, tá? Do dar e do receber. Então, nessas questões, o filho, ele começa a dar um desequilíbrio no sistema. Por quê? Porque ele acha que ele tem que compensar, uma compensação, por ele ter recebido amor dos pais, né? E a nutrição e a educação. E quando chega nessa etapa, ele acha na obrigação de fazer esse equilíbrio. Só que nessa situação é impossível fazer esse tipo de equilíbrio. Ele equilibra com os filhos dele. O que o pai e a mãe deu, nisso aí ele só consegue equilibrar com os filhos dele. Porque na hierarquia ele é pequeno. Então, é impossível, não tem como. Aí que acontece o quê? Esses emaranhamentos. A separação da família dele, da esposa, porque ele tem que ficar com a mãe. É interessante. E olha, eu tenho uma coisa... Eu quero até saber tenho uma coisa a dizer sobre... Deixa eu ver. Eu tenho... Nós estamos aqui nos atropelando. Eu tenho uma coisa a dizer. Se tem um bicho
perigosíssimo é o tal da mãe, sabia? Eu sou mãe também, mas eu tenho que dar o meu braço a torcer, que para nós, o filho, nós vemos o filho como uma coisa que pertence a nós, tá? Sim. Eu tive uma paciente que ela tomou uma certa posição, o filho, o marido foi embora, o filho ficou, o filho era dela, tá? Ele arrumou uma namorada, mas ela cismou que a namorada não prestava para ele. Aí ela queria tirar ele de todo jeito, a mulher de todo jeito do caminho dele. E ela se via neste direito. E eu sei que ela foi lá e procurou, fez até um trabalho lá e conseguiu. Ela conseguiu separar o filho daquela moça, sabe? Só que a gente tem que pensar que a gente vem para esse mundo, todos nós temos um projeto de vida, tá? No que tange ao espiritual, a gente vem com um projeto de vida, o qual a gente vem para realizar aqui nesse mundo. E o bicho chamado mãe, ele é a matriz, foi dele que saiu aquela criatura. E muitas vezes a gente, como mãe, precisa se vigiar para a gente não atravessar o livre-arbítrio do outro, para a gente não tomar atitudes que acabam tirando o filho da cama da mulher dele e trazendo ele para você. Mas isso daí é uma coisa totalmente errada. Mas Helena, é uma atitude... Deixa eu pedir a ajuda de vocês. Vamos tirar o arquétipo da mãe, vamos tirar vamos para os sentidos. Tá? Exatamente para a gente buscar quem é o culpado. E nem lá, vamos crucificar alguém? Não, não vamos crucificar ninguém. Ah, mas e a mãe? Todo mundo tem um processo e tem 50-50. Eu vou no mais simples, Helena. Estou falando nós, eu queria saber de vocês como lidar com este amor. Porque muitas vezes, na fala da Helena, eu vejo o arquétipo da mãe, mas eu estou indo mais profundo. Por que tudo aquilo? Por causa da dependência? Não! Porque nós somos seres racionais que não... É a minha opinião, tá, Helena? Eu quero saber de vocês. Que estamos num processo de evolução porque nós ainda não sabemos lidar com o amor. Se essa mãe entendesse o processo, ela ama, e ele ama, o filho ama do jeito dele, mas aquela mulher ama o filho do jeito dele, por que a mãe não pega isso e leva para o companheiro? Porque ama daquele jeito e cada um tem um índice de amor. Porque o pai também tem... Eu não gosto muito de colocar pai e mãe, eu gosto de colocar a energia do masculino e a energia do feminino, que está em nós. Sim. Então eu queria saber de vocês, dentro disso que a Helena trouxe, agregando com isso que eu estou querendo trazer. Para mim, aí nós temos que aprender a amar. Porque a dependência emocional é o quê? É a ausência do quê? Do amor próprio. Amor próprio. O que vocês acham? Sim. Sim, total. Totalmente. A ausência ela é tão grande porque ela fica numa dependência emocional. Vamos colocar de pai e de mãe. Fica uma dependência emocional tão grande, ela não consegue se ver. Ao ponto de fazer trabalho negativo para aquele filho. Para ter o amor. É o amor doente, né? A mãe eles falam amor. fazendo amarração com o filho. Eu já ouvi falar. A mulher fazendo amarração para tem. Mas a mãe fazendo infelizmente para olha, infelizmente essas coisas. De amor que ela tem ao ponto dela ir em algum lugar e não ter a ideia que ela está desestruturando toda uma família que está começando. Calma. Quando a gente entra nesse quesito, a gente pode dizer que se a mãe está fazendo isso é porque não é mais dessa vida. Porque nós já estamos saindo da dependência emocional, estamos entrando numa dependência espiritual. E aí vai. Aí é assunto profundo. Que, para mim, eu vou falar assim, o remédio do amor tem que vir curar.
Será que ele foi marido ali e hoje eu não tenho consciência? Hoje eu vim mãe, ele veio marido? Hoje eu vim mãe, ele veio filho? Hoje eu vim pai, ela veio filha? Ninguém está na família errada, certo, Alê? Certo. Isso é, Nada acontece por um fato. acaso. Os nossos filhos, até os adotados, não estão na família errada. Não estão. Não. Mas até os adotados, se a gente for olhar, é o meu olhar, tá? Eu quero saber de vocês. Como que nós temos que crescer dentro de um relacionamento, seja próprio, relacionamento íntimo, nós com a gente, nós conosco, nós com os filhos, nós com as mães, relacionamento. Se não for pela lei do amor, me ajuda. Tem outra? Não. 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 Não existe. É só o amor que cura. É só o amor que liberta. É só o amor que une. E é só a consciência. Ter consciência é que faz você entender o que nós temos, nós julgamos ser amor. Que o amor é uma coisa muito ampla, muito poderosa. Nós estamos aprendendo a ser humano e amar. Então, eu acho que é tudo isso daí que a gente tem que ter consciência. Porque quando você tem consciência, você está presente na sua vida, você olha para o seu filho com aquele amor, mas você pergunta para você, eu tenho direito de fazer aquilo? Eu tenho esse direito? Sabe? Você consegue, essa é a pergunta. Você consegue chegar no ponto de falar, olha, aqui eu vou até aqui, tá? Daqui para lá é a barreira magnética dele, eu não posso invadir, eu não tenho esse direito. Então, eu acho que esse amor que nós estamos falando, ele tem que ver com a conscientização. Porque quando a gente é consciente, eu vejo que depois que eu comecei a trabalhar como terapeuta, como eu melhorei como pessoa, como eu tenho... hoje eu tenho consciência de um monte de coisas de que no passado eu nem sequer pensava naquilo. E hoje eu sou uma pessoa muito mais presente. Eu vivendo o presente, estando presente. Ah, não está me vendo, sabe? Né? Então... Não. Não. O Walter levantou a fala, Walter. Por favor. Eu não vejo ele se escondeu de mim. A tela tá os três aqui comigo. Vai ficar gravado, eu acho. Eu não sei nem como que grava isso aqui, mas eu acho que vai ficar. Olha lá, ó, a minha filha está assistindo, aqui dá para ver. Aí, ó. Coisa boa. Helena, eu adorei o que você falou. Oi. Eu vou acrescentar uma coisa e ver se faz sentido para vocês, tá? Nessa jornada de... Vamos lá, dá cá o seu braço, que eu vou. Vamos junto. Me dá a mão aqui, A ideia é essa. Quando Isso aí. Amor e evolução, eu acredito que precisa de duas coisas que, para mim, são muito importantes. Eu queria ver no olhar de vocês. A partir do momento que a gente deixar este corpinho que é emprestado, né? Esse corpinho, existe o espírito falando com vocês aqui, o espírito Walter, que esse corpinho é emprestado, vai devolver. Certo? O que na minha cabeça, o que eu levo daqui? E a Helena trouxe de uma forma brilhante. Nós vamos levar duas coisas. O sentimento e o conhecimento. A única coisa. Essa química dos dois, porque se a gente não souber lidar com esse amor e usar do conhecimento para evoluir, nós iremos estar aonde? Batendo na mulherada com sei lá, com um tacado. E arrastando ela pela cabelo. Por você. Não dá, outro escolhe, não dá para estar lá atrás. Então, para mim, para crescer e evoluir, é a partir desses dois conjuntos, né? Eu vou colocar assim, o aprendizado, que é o conhecimento. E quando a Helena traz, fala, putz, Helena, tem um amigo meu que está super dependente. Eu falo, cara, vai lá e conversa com a Helena, vai lá, faz uma constelação com a Lê. Por quê? Porque elas vão dar conhecimento, entendimento para curar a dor dele, que é emocional. Ele não sabe lidar com o amor
da mulher, ele não sabe lidar com o amor do filho, ele não sabe lidar com o amor do pai que bebia, do irmão que se drogava. E aí entra no processo de exclusão. Então, para mim, pegando a ideia da Helena, para nós evoluirmos dessas duas coisas. E porque de novo, vou pedir ajuda de vocês. Muitas vezes, quando as pessoas cometem o suicídio por causa da dependência emocional, porque aquelas pessoas não conseguem compreender que a dor dela está no campo emocional. Sim. E mesmo que ela não tenha mais o corpo físico, a dor continua. Continua. O campo emocional vai junto. Sim. E eu queria deixar isso muito claro e muito tranquilo para quem está vendo e para quem vai ver. Não cometam o suicídio acreditando que vai resolver o seu problema com o outro. Não vai. Você vai perder o corpo físico e o outro vai arrumar uma outra pessoa e a vida dele vai seguir. Uhum. Normalmente. Não queira incorporar a vítima para querer ser especial. Seja somente essencial. O que vocês acham? Eu acho que é assim mesmo, porque uma vez que você pratica o suicídio, o outro que foi embora falou uma mala a menos neste mundo, né? Ele vai embora. Para ele, a vida continua, né? Para você que usou mal o seu livre-arbítrio, sobrou toda uma carga de sofrimento extracorpóreo, que ainda vai estar lá para você te esperando, para você lidar com ela, né? E muitas vezes a gente volta para resolver. Aquela pessoa que cometeu suicídio, volta como filho, volta como pai, volta como marido, volta para quê? Para curar a partir da lei do amor. Obrigada por você ter trago esse tema. Nós estamos em setembro amarelo, combate ao suicídio. Obrigada por você ter trago isso. E o suicídio é uma coisa assim, é uma dor muito grande, né? Essa dor, a família ela não consegue às vezes nem perceber, tá? Que a pessoa esconde muito, principalmente os jovens aí. E trazer essa consciência de que existe um caminho, sempre existe, né? Se você não tem caminho, você faça o seu caminho. Se você não tem caminho, converse com o terapeuta. Conversa também. Converse com o terapeuta. Tá aí o Walter, está aí a Helena. Não se mate. Sensacionais. Não vale tá? a pena. Se você for se matar, pega o telefone e liga para a Alessandra. Liga para a Helena. Não vai Helena. Deixa o seu contato. Deixa o seu contato, Helena, aí na live para todo mundo. Por favor, seu Instagram. Tá? Valtinho, você também. Tá? Por favor, deixe. E nós temos que falar mais sobre isso. Já deu nosso horário de todo mundo? Sim ou não? Sim. Já, né? Tá. Que pena, tava tão bom. Já deu. Daqui a pouco o Instagram faz assim com a gente, ó. Mas tá? Tudo bem, quando ele percebe que o tema é bom, eles deixam. E sim, vamos se cuidar, todo mundo. Se você conhece alguém, se você tem contato, por favor, se essa pessoa está apresentando sinais de comportamento suicida, procure ajuda. Pede ajuda para ela. Às vezes ela está precisando de um abraço. Às vezes ela não está precisando de mais nada. Posso acrescentar uma coisa? Claro. Se você que tem essa dependência emocional, num nível hard, que já conversou com o seu psiquiatra e está tomando remédio, faça terapia. Porque tomar remédio vai anestesiar você. Mas se você realmente... Só apenas. Faça terapia, fale do seu problema, tá? Coloque, elabore, entenda. Porque senão você vai passar a vida inteira tomando um remédio para anestesiar aquela área do cérebro, para você não surtar, mas você vai
Viver com aquilo, não vai resolver e vai ter que voltar numa outra vida para resolver aquele negócio. Para resolver aquele processo. Aproveite que essa vida é fantástica, é única. Não se mate. Vá conversar com o seu terapeuta, porque ele vai ter técnicas energéticas, espirituais, para dar essa consciência que cura. E conforme você tiver essa consciência que cura, vai chegar uma hora que você vai deixar de pagar o remédio caro e vai para Miami, vai fazer terapia aí, deixa eu ver aonde, numa praia. Vai pra Porto Seguro, vai lá para Dubai, vai lá para, deixa eu ver, vai lá para Ibiza, olha que, né, uma coisa, né, bem... Tchau! Todos os meus assistidos vêm fazer terapia comigo para vocês comprar uma passagem para Londres, para Miami, uma praia gostosa com aquela pessoa que vai te dar valor, que vai te respeitar. Sim. Porque depois que você se conscientiza, o remédio já era, tá? O remédio não faz mais efeito. A conscientização, ela trata a raiz do problema. O remédio é só os atenuantes, né? Então, vamos tratar a raiz, tá? A terapia é uma coisa muito boa, viu? É muito gostosa. Só quem experimentou sabe dizer como é, tá? Então, se você não conhece, nunca fez uma terapia, faça. Faça, eu aconselho você a fazer. Você vai descobrir que todas as respostas estão aí, adormecidas dentro de você. E o terapeuta, ele é o camarada que vai levar você a uma excursão para o seu interior. Lá você vai achar tudo aquilo que você está precisando. Está dentro de você. Tá? Não é nos remédios, não que esteja criticando, existem bons médicos, sim, têm seu valor, tá? Mas eles tratam o efeito, não a causa. E nós, com muito cuidadinho, com muita técnica e muito amor, nós tratamos a raiz, o X da questão, para que você, resolvendo isso, você tem uma vida fluida, você encontra outras possibilidades e outros caminhos. E tudo fica resolvido. Viver fica mais leve. Não é verdade, Walter? Viver fica mais leve. Fica, muito mais. E o meu recadinho se apaixone por você primeiro. Se apaixone. Tá vendo? Nós temos aqui a Mônica. Verdade mesmo. A Mônica, em algum momento aqui, ela passou pelo processo dela, está dizendo, sou prova disso. Gracinha. Obrigada, Mônica. Então, a Mônica é uma gatinha. Isso que a Helena está trazendo. Hã? Pelo que você está falando aqui, muita coisa do que você disse agora fez sentido para a Mônica. A Mônica, ela é minha amiga hoje em dia e também foi minha paciente. E a gente cresceu muito junto e foi muito bom. Ela é uma pessoa maravilhosa. E os outros também que estão aqui, meus amigos, que se propuseram a vir hoje, ouvir a gente falar sobre terapia. Tá? Foram todos convidados. Eu agradeço muito a todos que vieram aqui ouvir a nossa conversa e participar. Né? Foi muito gostoso e a gente vai ter outras oportunidades em que a gente vai trazer outros assuntos interessantes. A constelação é uma coisa muito bacana, a psicanálise é maravilhosa, tá? Tudo isso é bom para vocês conhecerem e ter aquela coceirinha, eu vou fazer terapia, eu vou resolver isso e aquilo, e você vai. Pode vir que você vai. Nós vamos estar aqui, de braços abertos, para entregar para vocês o melhor de nós. Nós vamos ser ótimos condutores de você para o seu interior. Posso dar uma sugestão? Obrigada. Pode. Sim. Por favor. A Lê já esteve no meu quintal, né? Nós falamos, ela foi lá, né, no meu Instagram. Hoje nós estamos no quintal da Alessandra. Agora, o que nós vamos fazer? Helena. Vamos para a Helena. Para nós ir para o seu quintal
para trazer mais um tema, levar Trazer os mais sentidos coisa. que acompanham o Walter para o quintal da Helena e puxar um tema Obrigada, como esse. Ou, de Kátia. repente, tá? A dependência emocional é muito ampla. É muito Muito, abrangente. muito ampla. Muito, muito. Muito ampla. Não dá em uma hora. Mais 2 comum horas. do que as Não dá, pessoas gente. imaginam. É. Então, E esse é... então, vamos para o quintal da Helena. Vamos. De repente, até continuar, trazer mais informações sobre a dependência emocional. O que vocês Vamos acham? falar um pouco sobre o suicídio? Vamos dar um pouquinho de consciência para todo mundo. Vamos falar, porque existe a dependência emocional, existe aquela questão da fuga, né? Vamos falar de fuga. Eu acho que Olha, é um eu tema... só estou esperando o convite da Helena. Eu estou aqui para isso. Também. Já Essa é só uma sugestão. Já Só uma sugestão estão a gente dar... convidados. a gente colocar algumas questões, algumas coisas com relação ao suicídio, essa dor, né? Porque as pessoas não entendem muito, principalmente a família, quando sofre isso, a família não consegue entender, às vezes. E às vezes a gente tem que consolar também a família. O processo de suicídio é um processo também delicado. É muito, sim. Para quem, sim. Para quem comete Mas sim. não eu vai, acho que... né? Porque tem muitos desses. Sim. Que fala que eu vou me encher a cara de remédio, passa mal e não vai. Tem aqueles Sim. que cometem suicídio e vai. E como que fica a família? Sim. Como que fica a família nessa situação? Fica o processo. Aí, Ale, acho que está muito na sua praia. Está congelando. Suicídio dentro do sistema. Dentro do sistema, como que fica? Fica uma lacuna, na verdade. Que vai ter que ser arrumado em algum momento. Sim. Ele só tem que... Porque todo suicídio... Só dá uma palhinha, tá? Só uma palhinha da conversa de semana que vem. Porque o suicídio, ele é como um excluído. Infelizmente. E essa exclusão, tudo que é excluído do sistema, ele tem que ser incluído. E quando é excluído, ele se torna uma repetição de padrão. Então tem que olhar para isso com muito carinho. E se tiver esse padrão na sua família, a gente pode conversar. Vamos para a live de semana que vem, né, Helena? E nós vamos falar isso seriamente. Eu só vou esperando me convidar. Minha criança birrenta só vai ser convidada por ele. Sim. Imagina, você é o nosso homem empoderado. Você acha que eu ia deixar você fora dessa? Não, pode vir, eu faço questão que você venha, Walter. Venha, vamos trocar figurinhas, né? E também eu sugiro uma coisa, nós podemos fazer também uma live falando, explicando o que é a terapia e o que é as áreas em que a terapia atua, sabe? Podemos. Porque muita gente fala terapia. O que é isso? Né? Mas é igual psicólogo? Não. Tá. O terapeuta, o psicólogo, ele trata os gatilhos dessa vida. O terapeuta, ele é uma coisa mais espiritualizada e ele trata os gatilhos desta vida e de vidas passadas. Às vezes você está sofrendo com alguma coisa que vem lá de trás. E nós, com as técnicas da terapia, nós conseguimos chegar lá. Nós conseguimos estender a mão para você e ajudar você a resolver os problemas. Problemas que você julga que não tem solução. A gente consegue. A gente consegue se você confiar no seu terapeuta e ele te der todo aquele amor, você vai conseguir. Pode ter certeza. Eu estou pronto. Também. Tanto o suicídio como trazer a necessidade da importância da terapia. Vai ser Sim, podemos fazer indiferente dois da temas. técnica, tá? Porque Indiferente. Muito. Porque o pessoal fala terapia é reiki. Aí você fala, não, é terapia. Reiki é um
tipo que faz parte, né, dessa área, mas é um tipo. Mas o que é que faz? Tem gente que fala do reiki e nem sabe o que é o reiki. O que ele faz? Sabe? Normal. Então, eu acho que seria uma boa também a gente falar, tá? A psicanálise é uma coisa, a psicanálise espiritual é uma coisa linda, tá? Eu não sou psicanalista, mas eu sou curiosa e eu já estudei algumas coisas. É uma coisa linda, tá? A parte da Lê, eu estou tendo contato mais recentemente, que eu fiz amizade com ela, tudo, a gente tem conversado sobre isso. E olha, ela tem dicas maravilhosas, tá? Ela tem, assim, uma luz fantástica. Obrigada. E ela faz tudo isso com um amor, sabe? Ela te dá uma orientação com amor, que o seu coração até bate mais forte. Tô apaixonada por ela. Essa mulher, eu confio nela, tá? E o seu apaixonada. Tem que ser assim, tem que ser apaixonante. Ó, olha aí pro Walter, bonitão. Não apaixonar por ele, sábio, tá? Ele é tem sábio, como. ele sabe dar dica de todas as áreas, enfim, ele entra em campo e joga em todos os lugares, não é? Então, a gente compensa. Compensa para vocês que vieram assistir, ouvir. Ele pode explicar como é que funciona, como é o dia a dia de um terapeuta, tá? E é tão gostoso, gente. Se vocês soubessem como quem é terapeuta, ele não é o terapeuta verdadeiro, ele não trabalha por dinheiro, ele trabalha por amor, tá? Ele pode até, ele recebe por isso, tudo bem, porque nós não temos, nós não temos fundo religioso, tá? Existe uma espiritualidade livre, mas existe um amor transbordante, viu? Maravilhoso. Então, venha conhecer, sim. Eu gostaria, se os meus colegas assim concordarem, de fazer uma live assim, explicativa dessas coisas. Tá? Quando vocês forem procurar um terapeuta, não, eu quero fazer uma constelação. Mas, para mim fazer essa constelação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar equilibrado. Então, eu vou fazer um bloco de tratamento, vou chegar lá equilibrado, porque a constelação, ela traz revelações, assim, muito fortes. E você tem que estar preparado, sim. Emocionalmente, sim. E vocês têm que procurar uma pessoa como a Lê, que é uma pessoa de pés no chão, ela está lá, ela optou por isso, mas ela está lá para entregar o melhor dela, com todo o cuidado. Ela vai te tratar com todo o cuidado. Assim como o meu amigo Walter também, com toda essa simpatia dele. Né? Ai, gente, quem se identificou com a Helena, quem se identificou com o Walter, chama eles. Né? Eles vão estar assim, prontos mesmo a ajudar vocês, de coração aberto, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação. Eles vão pegar na sua mão e te conduzir, tá? Ao caminho. Se vocês quiserem me encontrar, nós vamos conduzir você, né? Conduzir você para o seu interior, que as respostas estão lá. E nós sabemos escuro, o truque para ajudar você. Opa! Se vale. Bom, então, se de repente alguém quiser me encontrar, o meu é super fácil. Walter com W, walter.terapeuta, super tranquilo. Se não me encontrar, se encontrou a Lê, sabe, é fácil. Por favor. E fica aí o convite, tá? Acredito que nós vamos aí na semana só alinhar com a Helena, mas tem uma quantidade enorme de temas que a gente pode fazer. A sugestão, já que está formatando essa semente, nós vamos conversar para fechar uma agenda, tá? E o que vocês acham de, sei lá, eu não vou garantir muito, né? Então vamos conversar. Hoje eu tive que dar uma na agenda, mas vamos já deixar uma vez por semana tá aqui,
os três, trazendo um tema, Conversando. trazendo olhar, trazendo essa consciência, manifestando aquilo que a gente gosta de ser, terapeuta. Sim. Sim. É isso mesmo. Sim, e fazer esse papel para a humanidade. Gente, Fazer a então nossa um parte. grande beijo. Helena, você deixa seu contato, viu? Não deixa não. Por favor, deixa. Helena.gordes @Instagram, tá? Tá ótimo. Quiser falar Obrigada, comigo, pode gente. mandar Que o alguém direct. quer... Isso, Helena. Gente, eu vou estar à disposição de todos aí. Só sábado, domingo. Não, domingo não, gente. Segunda. Tá? E agora, bom final de semana. Beijo. Muito obrigada de coração, vocês. Foi muito bom mesmo. E até semana que vem, né? No Se Deus quintal da quiser, Helena. nós vamos estar aqui. Sim, no quintal da Helena, com certeza. Oh, no Semana que seu vem vai ser quintal. no quintal da Helena. No meu quintal vai ter um churrasquinho, vai ter uma cervejinha gostosa, vai ter um bom bate-papo, tá? E não vai ser da vida alheia, não. Nós vamos falar de como consertar esse mundo. Olha só Ótimo. quanta conversa Bom que tem. demais, nossa. Gente, beijo. Ó, um grande beijo para nós. Ótimo final de semana para vocês. Para vocês também. Obrigada, gente. Pra Obrigada você para quem também. participou. Tchau. Tchau. Tchau.